Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Tá dando para me ouvir Boa e me ver? noite. Boa Sim, tá noite. dando sim. Então, tá bom. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Tânia, principalmente. Gostaria, primeiramente, de informar a todos que essa chamada vai ser gravada, tá? E a partir de agora, é, já ficam todos cientes disso, ok? Também gostaria de informá-los que essa gravação vai para o nosso canal do YouTube. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui, gente. Pronto. Como a grande maioria já sabe, né, essa série de fóruns especiais está sendo em comemoração aos 10 anos, né, de existência da LPL, que estamos completando esse ano, né, e cada fórum é referente ao tema de uma de nossas jornadas, né, que já foram realizadas. Hoje é o nosso quarto fórum especial, e vamos relembrar nossa quinta jornada, realizada em 2017, cujo tema foi o fantasma. E nossa convidada para falar sobre o tema hoje é a nossa querida colega, a Tânia Maioca. Eu sempre brinco com a Tânia, né, Tânia, que ela já é quase membro da associação, só falta mandar a carta de intenção. Mas, brincadeiras à parte, né, eu gostaria de agradecê-la imensamente, em meu nome, em nome da associação, né, por ter aceito o nosso convite e principalmente ter se mostrado tão presente com a gente durante todos esses anos, né, compartilhando e enriquecendo as nossas atividades. Então, eu vou passar a palavra para a Tânia, né, para que ela possa fazer a sua apresentação, e em seguida, a nossa querida Ana Cláudia, membro da Associação Livre, vai iniciar o debate. Ok? Com você, Tânia. Boa noite a todos os presentes que se disponibilizaram a compartilhar comigo um pouco das minhas questões. Quero começar agradecendo imensamente o convite e a aposta de partilhar algo com vocês. Muito gostoso realmente participar de muitos dos trabalhos propostos no decorrer desses 10 anos. Me sinto acolhida nesse espaço de trabalho, responsabilidade e seriedade com a psicanálise. Devo dizer que me sinto honrada e constrangida de estar aqui, pelo nível e caminho dos outros convidados, e por tantos de vocês que sei que tinham muito mais recursos para falar desse tema tão fundamental, o fantasma. Tema da quinta jornada da Associação Livre de Psicanálise de Londrina de 2017. O fantasma. Falar do conceito de fantasma de Lacan é falar do conceito de fantasia de Freud. E citando Mônica Silva, abrindo a quinta jornada em 2017, esta descoberta freudiana, dentre outras, possibilitou o desenvolvimento da psicanálise, a partir da observação dos sintomas histéricos que estavam associados não a uma cena real, mas a fantasias relatadas pelas pacientes. Permitindo escutar que estas criações fantasísticas tinham uma função não só de defesa contra a realidade de efeito traumático, mas estas construções mostravam, nos efeitos do deslocamento e da condensação, a função de realização do desejo, arranjo para lidar com a realidade não satisfeita. A importância não está nos fatos reais, mas na forma que o sujeito viveu e vivencia essa realidade, na busca concreta da realização do desejo. O que Freud formulou desse conceito de fantasia?
Da observação das fantasias histéricas, ele chegou, em 1919, ao texto Batem numa criança ou bate-se numa criança, servindo-se de dados oriundos dos tratamentos que conduzia com crianças. Delineou os passos de uma fantasia fundamental. Ressalta o traço de perversão na sexualidade infantil e uma diferença da fantasia entre meninos e meninas. Nas meninas, descreve a fantasia em 3 fases. Nos meninos, a primeira fase do amor incestuoso, meu pai bate numa criança que eu odeio, meu pai me ama, não está presente. A segunda fase da fantasia tem como característica o desejo da criança voltado para o pai. Porém, ao assumir o lugar da criança espancada, é ela quem acaba por se oferecer ao desejo do grande outro como objeto de amor, satisfação masoquista. Siller, no livro O Fantasma na Clínica Psicanalítica, escreve: Freud nos orienta a tomar a minúcia, a própria observação a propósito da frase, que parece a mais problematizada. Eu sou batido pelo meu pai. Intelectualmente incompreensível, a mais importante e a mais pesada de consequências, da qual nos diz que, em um certo sentido, ela não tem existência, já que ela, em nenhum caso, está ligado a alguma lembrança. Ela não participou da razão do sujeito. Ela é uma construção que, nem por isso, é menos marcada pela sexualidade. Na terceira fase, um adulto bate em alguém, mesmo sendo considerada uma fase perversa, sádica, é dessubjetivada. Não há sujeito determinado, nem objeto específico. Só há um jogo e o verbo bater. Siller, nesse mesmo livro, cita a observação de Meumann do trabalho de Freud em relação à fantasia. Mostra a intuição surpreendente que ele vai perseguir, a questão da letra no significante, do objeto fantasmático no significante, quando descreve o caso do homem dos ratos. Ele se diverte olhando em todas as partes onde ocorre rat. Isso é um trabalho, e, por outro lado, ele é capaz de analisar a maneira com a qual o objeto da analidade transborda o campo escópico, nos seus sonhos, nas suas evocações conscientes e inconscientes. Em Freud, já existe permanentemente essa dupla polaridade. O significante, a letra, o objeto que está no significante e a maneira pela qual o objeto de gozo aparece a céu aberto. O gozo de um lado, a repetição significante do outro. Fantasma. Lacan, ao retomar os conceitos freudianos, propõe o conceito de fantasma como estrutural para o sujeito. Trabalha para além da cena fantasiosa, do imaginário, articulando os campos do simbólico e do real. Propõe do cenário a escrita. O modo que vê o condiciona à realidade. Em sua lógica escritural, o fantasma está articulado ao gozo, desejo e objeto A, conceitos ligados à clínica psicanalítica. Arranjo significante,
e deixa escapar o objeto A e o sujeito estabelece a relação. Não se constrói o fantasma ao acaso. Ele está marcado em algum lugar, a partir do sentido. O resto, o ouvido, o corpo. Cada sujeito tem uma forma peculiar de amarração ao significante, de responder à pulsão. Ele tem estilo, modo particular de se posicionar no mundo. Lacan, no seminário O Desejo e Sua Interpretação, situa um horizonte de exigência para o sujeito pelo desejo, entre os avatares da demanda e da exigência de reconhecimento pelo grande outro. É nessa abertura que se situa uma experiência de desejo, que é, primeiramente, apreendida como sendo aquela do desejo do grande outro, e no interior da qual o sujeito tem que situar seu próprio desejo. Na presença primitiva do desejo do grande outro, como opaco e obscuro, o sujeito fica sem recursos, desamparado. Se faz ser o objeto, modo de tamponar a falta do grande outro e sua própria divisão. Arranjo que constitui o fantasma. Essa lente, abertura, que o sujeito tem da realidade, é limitada, limitadora e bordejada, com a função de segurança e proteção ao inassimilável, insuportável da falta do grande outro e em mim. Recorte daquilo que escutei da apresentação do eixo do ano de 2017, Fantasma, feito por Zeila Torresan. Somos não todos? Temos alguma existência? Realidade única, determinada pelo fantasma, e, em outras palavras, o ordenamento da realidade. Faz parte desse arranjo significante que conecta o sujeito ao objeto A. Engendra o sujeito como barrado, sem possibilidade de capturar, alcançar o objeto. Assim sendo, a estrutura do fantasma, essa frase gramatical, ordena a realidade, é a matriz do desejo e faz a modulação do gozo. O fantasma opera como função de véu sobre a castração. Instaura uma ilusão da possibilidade de encontro com o objeto complemento do sujeito. Realidade particular que o protege dos efeitos do real e da perda radical com a linguagem. O fantasma, como recurso do sujeito para poder olhar e suportar esse real impossível do objeto para sempre perdido. A parte fundamental do fantasma, segundo Lacan, no Seminário da Lógica do Fantasma, é a que escapa ao caráter falsamente evidente, familiar, quase prazerosamente repetitivo do fantasma. Segue dizendo que a vertente imaginária acompanha-nos por toda parte. Cada um sabe que, em nosso objeto erótico, em nossa vida sexual, sabemos para quem nos vestimos e que todos os nossos divertimentos cotidianos, nossos pequenos objetos fetichizados, nossas pequenas maneiras de ser, é isso. E a lógica? Christian Dunker, sobre o Seminário da Lógica do Fantasma, descreve:
A noção lógica do fantasma é a regra da proporção entre o sujeito e o objeto A, o eu e o mundo. Duas séries: sexualização, ativa e passiva, e dessexualização, intrínseca e sublimação, com movimento pendular entre elas. Nessa lógica, há enclausuramento significante no imaginário. Não se articula com outros significantes e se associa a imagens, repetição de experiências, dessignificação, perda do sentido, giro em falso, paralisando o desejo e empacando a vida. Qual a importância desse conceito, fantasia, fantasma? A importância de entendermos esse conceito é por ser suporte, o solo do sintoma. E é pelo sintoma que se chega à análise. Essa coisa estranha que atrapalha, faz sofrer, como excesso ou falta, como mais ou menos, o mais alheio. O sintoma é um fundamento, é uma interpretação significante do gozo, da pulsão, representantes da satisfação sexual. Pela via do sintoma, Freud chegou à via pulsional, o inconsciente. O sintoma analítico é o representante do recalcado junto ao eu. E pela regra fundamental da associação livre, pode-se acessar a mensagem, sentido, linguageiro, a cúpula dos significantes. Mas o vivido no corpo, como o signo, talvez não encontre tradução linguageira. Recalcar não significa se recusar a tomar consciência de algo. Ele recalca a palavra, o papel significante dela, no que se identifica a cadeia significante falada pelo sujeito, seu próprio significante. Citando Tiller, Lacan vai se interessar pela forma como os significantes são furados por atratores estranhos, o que fabrica para nós o que chamamos de nosso estilo. Objeto A, a diferença entre objeto da pulsão e objeto do desejo? Tiller, em 2011, em As Metamorfoses do Objeto, cito: 4 pulsões, diz Freud: oral, anal, escópica e voz. Como apoio, sustentação nas bordas do corpo, nas zonas erógenas, e vai visar algo que não existe, num circuito de ida e vinda. Porém, a questão da pulsionalidade não permite, num tratamento, definir fantasisticamente a escolha do objeto. Lacan toma o objeto pela via das relações da demanda e desejo, do sujeito e grande outro. Um sujeito se fez objeto, ele se fez boca, ele se fez merda, ele se fez olhar e, eventualmente, ele se fez voz. Ele se fez, então, objeto de um gozo que o envolveu. Gozo de que ele não poderá se separar e que é ele. Como ele está no interior desse gozo, ele não poderá percebê-lo. O valor de um tratamento analítico, dizia Lacan,
É, portanto, operar nesse tecido, em que a realidade é esse enquadramento, essa pequena cena, essa pequena frase, que é totalmente evidente, mas que é imutável, que nunca se mexe, que é impossível de modificar, se não for pela pequena margem deixada pela possibilidade de extrair dela a questão do objeto. Na construção do fantasma, o sujeito vai apagando a pulsão. Essa dupla relação, maior, menor, incluído, excluído, de implicação com o objeto A. Operações lógicas de interseção que define o objeto A. E de reunião, ligação do sujeito ao grande outro. Colocar a estrutura em funcionamento é convocar o sujeito, pelo discurso do analista, para além, pelo artifício do silêncio e pelo enigma, no apelo às fantasmagorias, aludindo a responder à falta de resposta do grande outro. Busca responder ao sintoma e, construindo o segundo tempo do bate-se numa criança, Recorte feito do que eu escutei da jornada pela fala da Letícia Fonseca. Necessário percorrer a história do sintoma, historicizar, desdobrando o saber, onde estão amarrados os significantes inconscientes. Como chegar a esse saber sem palavras? O inconsciente é o melhor amigo. Conhece o sujeito mais que ninguém. Se sabe do sintoma pela história, pelos significantes, podendo vir a saber pelo simbólico e pelo real, a pulsão sabe, pelo vivido no corpo, desde o sensório, acústico, olfativo, tato, vivido com significação, valor de signo, que não encontra tradução linguageira, impresso no corpo. A análise visa uma mudança subjetiva, que não está no deslocamento das formas do sintoma, mas no que o fantasma fixa. Saber que ajuíza a experiência traumática do encontro da pulsão com a linguagem. Não há sintoma analítico sem aplicar a regra fundamental da não resposta à demanda, da presença silenciosa do analista, evocando a pulsão de morte, e poder suportar os efeitos de escutar o que falou. O caminho de uma análise é passar pelos significantes recalcados, até caminhar para a construção do fantasma, como modo de tratamento. Saber das representações inconscientes é admitir os significantes que o fantasma mostra, como gravei a pulsão de vida e como gravei o desejo do grande outro. Saber amarrando e desgastando o sentido do sintoma. Perlaborando o saber da estratégia que trato a pulsão e respondo ao desejo do grande outro. Saber do fantasma. O saber inconsciente diz respeito à sexualidade, e o sintoma existe como substituto de uma satisfação recalcada, pulsional, gozosa. Porém, há algo do gozo que não se liga a uma representação. Fica livre,
e não encontra significação. Na lógica do fantasma, a substituição não é perfeita, deixa um resto. Substituição sem identificação, deixa o objeto A. É por efeito de significação que a interpretação opera, da escrita na fala, na sequência do discurso, citando Lacan, no Seminário da Lógica do Fantasma. Esse efeito de significação se precisa, se especifica e deve, de algum modo, delimitar a função da interpretação em seu próprio sentido, na análise, como um efeito de verdade, significante naquilo que pode ou não ser afetado da própria interpretação. No prefácio de O Despertar da Primavera, texto dos outros escritos, datado de 1º de setembro de 74, Lacan diz: apontei a ligação de tudo isso, dizia respeito ao vivido no corpo, com o mistério da linguagem, com o fato de que é, ao propor o enigma, que se encontra o sentido do sentido. Está em que se liga ao gozo, como proibido, não para proibir a relação dita sexual, mas para cristalizá-la na não-relação que ela vale no real. Lacan propôs o enigma, signo de uma significação indizível, que se encontra o sentido do sentido, significação do sentido, do vivido, que se liga ao gozo, onde a significação é de gozo. Reconheço o signo pela possibilidade de decifração na lógica significante, dando ao signo o sentido linguageiro. O signo só tem alcance por ter que ser decifrado. Tânia Costa Pinto, em 2019, ao falar sobre o real na clínica, diz que a cifra funda a ordem do signo, e como cifra é registrar números, temos uma sequência lógica, onde a cifra real faz signo, marca do vivido no corpo, que leva a um significante contido no sentido linguageiro. Assim, podemos acessar o sentido do sintoma em duas vertentes, para que o analisante obtenha o saber, o linguageiro e do vivido, signo do representante da representação. Encontro com o que resta do sintoma, do gozo, marca de uma satisfação no signo. Pensando miticamente, poderia ser a primeira marca, a primeira mamada. Há uma satisfação possível. Depois, sobra a marca negativa da primeira satisfação. Não tenho a primeira satisfação. O traço. O que há de mais borrado, destruído do objeto A. Já que não encontro mais. É da ordem do desencontro. Não encontro mais o objeto. Para sempre perdido. Cifrada no signo do gozo, uma satisfação, do encontro do objeto prévio ao significante, restando, além do gozo, um traço, o traço nário, traço retido do objeto A.
e vai tentar inscrever na cadeia significante, buscando encontrar a satisfação, encontrando apenas a representação. O significante funda o campo uniano, sujeito em oposição ao campo do grande outro, S2. O se escreve no corpo, escava como chuva, escava os rios, é gerado pelo que o zero marca da falta. Qual o interesse dessa dimensão? S1, significante mestre do sujeito, origem da satisfação. Essa forma de gozo. É sempre do significante que estamos falando. A gozo uniano, vindo da experiência vivida. Único significante com valor desígnio de uma satisfação indizível, que desencadeia o universo de significantes. S2, significantes do grande outro, são sempre representantes. O drama humano é a busca do que preciso ser para o grande outro, para recuperar minha satisfação. O caminho do incontável, saber e gozo. Temos que nos inscrever no campo do saber, que nada tem a ver com o objeto. Segue com tentativas, pela repetição infinita, de ser reconhecido e ser amado. Contabilidade que não fecha, por estar tentando recuperar o no significante do grande outro. Busca impossível da satisfação perdida. Como operar com o fantasma? A construção do fantasma joga com o acréscimo de um significante novo, que é inventado pela interpretação. Efeito diferente do descascar a cebola para chegar ao núcleo do fantasma, por desvelamento. É por acréscimo que se gera a uma subtração. Pensar o fantasma sem encarcerá-lo numa imagem aprisionante. É mais que isso. Essa função enganosa da realidade, mas que é capaz de receber, adquirir, um significante adicional, ou um significante em exceção, a menos, significante a mais, ou a menos, sem o qual a verdade não podia ser dita. Estava lá, mas não podia ser dita. Inventado na interpretação. Necessário dar voltas à estrutura do sujeito, aos conceitos de repetição e negação. Buscar algo novo para poder criar o conceito mais difícil, por ser analítico, individualizado, sintético, construído, borda da lógica, conjunto de regras, que necessita uma semântica, sentido de palavras, da interpretação das sentenças e dos enunciados, de uma tradução da noção da realidade, de real, para o universo da percepção-sensibilidade, não deduzido do conceito de significante. A questão para Lacan, na fórmula da negação, é a propriedade específica de passar da alienação à não alienação, pois vai além da separação.
é a separação do objeto em relação ao não ser do sujeito. Na lógica do fantasma, entre uma e outra volta da demanda, aparece ou decai, como excesso ou como resto, esse outro elemento, que é objeto A, resíduo, lógica em que o resíduo se aproxima ou se distancia do sujeito. Final de análise, travessia do fantasma. A travessia do fantasma é descobrir o caráter ficcional do fantasma. A história que construiu, que me dava um lugar na vida, na família, no trabalho, no social. Construindo o fantasma, depara-se com as ficções e aí perde a força. No final de análise, não se aspira a ser para o grande outro, pois sabe que o grande outro não tem o um significante do seu ser. Sou isso. Recompondo-se no desejo de outra coisa, a partir da única diferença, da singularidade do desejo. Se o grande outro não existe para a significação do meu ser, ainda assim, conto com ele para saber fazer aí com minha pura diferença. Em outras palavras, saber a minha diferença me leva a aceitar o grande outro como pura diferença. Do sintoma ao sintoma. É o que cai do sintoma, depois de havê-lo analisado. É o sintoma sem seu padecimento mortificante. Significa saber que só se tem o encontro com o traço, e abrir mão do ser no campo do outro. A análise visa uma mudança subjetiva, que não está no deslocamento das formas do sintoma, mas nas ficções do fantasma, sobrando o traço e o objeto A, destituição subjetiva. Aceitar que é causa, e como causa do desejo, eu sou isso. Marca de uma satisfação. Saber que se junta à verdade e vai dizer dela alguma coisa, mas não tudo. Terminou, né? Parabéns, Tânia. Eu estava na dúvida. Parabéns pelo seu texto, Tânia. Muito obrigada por todo o seu empenho, pelo seu trabalho. Foi muito bom te ouvir, tá? Aí, antes de passar a palavra para a Ana, gente, eu vou pedir para quem quiser, já pode, se quiser escrever alguma pergunta no chat, enquanto a Ana vai fazendo, né, os comentários dela, ou quem quiser colocar o nome lá no chat, eu anoto aqui e vou passando a palavra para vocês, tá? Então, pode ir, Ana. Calma aí que me perdi aqui, estou abrindo só um pouquinho. Tudo bem. Eita. Boa noite, gente. Boa noite, Tânia. Eu quero agradecer muito, muito obrigada pelo seu texto, pelo seu trabalho. Estou achando ótimo trabalhar aqui com você hoje, Tânia, e com todos os outros colegas. Eu agradeço, em nome da associação, em meu nome, com todos que estão aqui participando do nosso encontro. E já de antemão eu vou abrir, como a Caú disse, né? Eu tenho essa função de movimentar, fomentar o debate em torno do tema hoje.
mas eu já deixo aberto espaço também para quem quiser fazer pergunta ou comentar, né? A gente vai dialogando, se vocês quiserem um momento, fiquem à vontade, tá bem? Para intervir e ajudar, né, com os comentários. Bom, então eu vou começar falando o que eu pensei, eu combinei com a Tânia de que eu ia falar os comentários, as questões que eu trouxe no texto, e depois a gente vai dialogar, tá bem? Então, eu já vou começar dizendo de alguns comentários. Eu achei interessante que você começou falando sobre o conceito de fantasia, né, desenvolvido por Freud, e aí você já faz essa primeira diferenciação, apontando que Lacan se afasta do conceito para definir fantasia não como invenção, criação, mas como algo que é estrutural ao sujeito, né, como fazendo parte da estrutura do sujeito. Deixa eu ver. E que tem relação aí com o objeto A, né, que é a criação de Lacan. Então, você apresentou que Lacan vai situar o conceito de fantasma não apenas pela via do imaginário, mas articulando o simbólico e real. E aí você coloca, em algum momento, esse trechinho, né, propõe do cenário à escrita. E aí você usa a escrita tanto nesse trechinho que eu coloquei, e como você está falando da escrita também, dizendo sobre a lógica escritural do fantasma. E aí eu pensei em pedir para você falar um pouquinho sobre o que seria a escrita do fantasma, né? Porque esse termo, escrita. Logo em seguida você vem articular o conceito de fantasma, o conceito de desejo, que me fez pensar no grafo do desejo, né? Não à toa lá no grafo do desejo, o desejo e a fórmula do fantasma estão ali no mesmo patamar. Tem uma citação do Lacan no seminário De um Outro ao Outro, que ele disse: a função do fantasma é dar ao desejo do sujeito seu nível de acomodação, de situação. Né? Articulando com o que você veio trazendo mesmo, dessa articulação do fantasma com o desejo. Né? O que mais que eu vi aqui que eu achei importante comentar? Bom, tem várias coisas importantes de comentar no seu texto, mas eu fui pincelando algumas coisas que me chamaram a atenção. Você pergunta qual a importância desse conceito de fantasma, né? E aí você diz que a importância de entender esse conceito é por ser suporte, o solo do sintoma. E diz que é pelo sintoma que se chega à análise, né? Diz que é dessa coisa estranha, que atrapalha, que faz sofrer, como excesso, como falta, e aí você coloca o mais alheio, e aí eu lembrei do Freud, né, do Unheimlich, que o mais alheio é também, né, o mais familiar, o mais intrínseco, o mais próprio do sujeito. Mas você coloca o sintoma como um fundamento. O que seria um fundamento? Né, nesse sentido, o que é um sintoma ser um fundamento? E aí você continua na frase, né, uma interpretação significante do gozo, da pulsão. Enfim, essa era uma questão, se você pudesse falar um pouquinho mais. Bom, você fala ali, que eu vou lendo trechinhos do seu texto, tá? E vou comentando. Pela via do sintoma, Freud chegou à via pulsional inconsciente. Né? O sintoma analítico é o representante do recalcado junto ao eu, e pela regra fundamental da associação livre, pode-se acessar a mensagem, sentido linguageiro, a cúpula dos significantes, mas o vivido no corpo como signo talvez não encontre tradução linguageira. O que me veio no momento que eu estava lendo é sim, né, nós podemos acessar a mensagem, o sentido linguageiro, a cúpula dos significantes, mas que a gente não pode esquecer que o objetivo de análise tem como fim não a interpretação da mensagem, mas a manutenção de um enigma, né, de sustentar que no fim não há uma mensagem a ser acessada, mas a possibilidade de se deparar aí com a falta estrutural. Eu gostaria de te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Tem um ponto que você coloca sobre recalcar a palavra, né, que se recalca
a palavra, mas que isso não significa se recusar a tomar consciência de algo. Falando sobre o papel significante da palavra, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, o que seria recalcar a palavra, né? Você acha que você falou um pouquinho do signo no final, né? O que seria isso que você trouxe? Deixa eu ver. Tem um parágrafo que você traz. O valor de um tratamento analítico é, portanto, operar nesse tecido, né, em que a realidade é esse enquadramento, essa pequena cena, essa pequena frase que é totalmente evidente, mas que é imutável, que não se mexe, que é impossível de modificar, se não for pela pequena margem deixada pela possibilidade de extrair dela a questão do objeto A. Como? Simples de explicar. Um pouquinho, só um minutinho, já te trago. Bom, logo em seguida você coloca que na construção do fantasma, o sujeito vai apagando a punção. Apagando a punção, eu nunca li, nem escutei, eu achei interessante esse termo, né? Como assim, vai apagando a punção? O que você pensou sobre isso? O que seria esse apagar a punção? Outro trechinho. Fala? Chega. Não, então vai, então vai. Você continua, por favor. Então vai, Tânia. Você tá vendo? Tô ficando Vai lá, ansiosa aqui. Então vai que a gente vai dialogando, a gente vai conversando. Lê muito. Tô te jogando um monte de coisa, né, Tânia? Não, por favor. Ai, ai. É muito engraçado isso, né? Estar nesse lugar aqui e ter que... Eu falo, enquanto a sensação que dá é que enquanto a gente está escrevendo o texto, você até consegue pensar e formular e articular um monte de coisa, mas a hora que é para você responder frase por frase, fica uma coisa assim, muito mais difícil, né? Porque, eu falo, tem uma certa dificuldade de me posicionar, né? Então, só para tentar retomar um pouquinho, quando falo da escrita, eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é da própria forma com que essa escritura do fantasma que o Lacan coloca, né? Sujeito barrado, pulsão de ar. Eu acho que isso diz da escrita, da escritura, né? Dessa relação que o sujeito tem com o objeto A. E aí, até eu citei um pouco a Tânia nesse trabalho que eu fiz com ela uma vez, eu também nunca tinha escutado isso, e eu não sei até se eu tenho tanta propriedade para falar, eu só botei no papel, né? Não sei se eu consigo explicar melhor aqui. A gente tem que ir para isso, Tânia. Então, ela disse que, de alguma forma, essa escrita, né, essa pulsão, né, toda essa articulação lógica, ela vai não é se desconstruindo, mas é quase isso, meio se desfazendo, ficando só a relação do traço com o objeto A. Eu não sei se eu consigo explicar mais que isso, assim, que a ideia, quando ele a toma, que no final de análise fica esse traço, tem a ver um pouco com isso, que daí fica a relação do daquilo que sobra, né, daquilo que é do sujeito nessa relação com o A. Então, é como se não tivesse essa pulsão. Que, de alguma forma, eu também já li que essa pulsão, ela serve como... Esse é o fantasma, vamos dizer assim. Esse é o recorte que o sujeito tem para lidar, né? É como se essa pulsão fosse esse enquadramento,
né? Acho que é mais ou menos isso que eu consigo dizer, assim, né? Quando você fala... O que desaparece? Hã? Isso não... Eu aqui, ó. Ah, oi. Por que desaparece? É que não fica, a sensação não é que perde, é que é mais ou menos, pelo que eu entendi, é assim, existe uma relação do fantasma, né? Quando você faz a travessia do fantasma, você meio que ultrapassa isso, você não fica nessa relação direta de alienação ao grande outro. Então, que de alguma forma isso se desconstrói. Pelo menos a sensação que eu tive quando eu escutei foi essa. Que você não é que não considera, porque tanto é que você considera, mas não é uma relação de... Não consigo falar outra coisa senão alienação, sabe? De necessidade, vamos dizer assim. Quedas de identificações imaginárias do fantasma, talvez. Pensei, talvez seja por aí. Também da questão do... Eu acho que é do próprio... de ficar em função do desejo do outro. Um pouco por aí. Não, eu perguntei porque eu estava pensando no sentido da segurança e da proteção, né? Então, o fantasma é algo, como você, né, trabalhou aí, estrutural, né? Então, sim. A gente também não prescinde dele, né? Sim, sim. Por isso que eu queria, né, tentar acompanhar aí essa questão. Sim. Aparece. Obrigada. Quando você fala do sintoma, e eu coloco como fundamento da clínica, é um fundamento de poder de chegar ao sujeito, né? Então, talvez eu tenha usado errado. Errado não, só me chamou a atenção. Então, não, mas... só para... Acho que eu quis meio que reforçar que a gente usa muito, o analisante chega pelo sintoma, e é pelo sintoma que a gente faz todo o trabalho analítico. Né? Na verdade, esse trechinho me remeteu a um outro trecho que você colocou lá no final, que eu vou tentar articular agora, porque que me chamou a atenção, isso, enfim. Você coloca nesse momento que o sintoma seria o que leva uma pessoa, né, um analisante, a procurar uma análise. E aí, mais para frente, você coloca que o sintoma, ele só existe na análise, né? É o sintoma analítico, né? É o sintoma analítico. E essa é uma questão que sempre me volta, assim, a gente escuta, a gente estuda que o sintoma só existe na análise, que o sintoma só existe em transferência, mas ao mesmo tempo a gente pensa isso, né, de que o sintoma é algo que faz com que alguém procure, né, uma análise, enfim. E aí essa questão de fundamento veio no meio dessa questão, assim, sabe? O que é esse sintoma que só existe na análise? O que é esse sintoma que a gente fala que leva uma pessoa a procurar uma análise, né? Foi essa bagunça de conceitos que me levou a pensar isso. Sim. Tá. O que mais? Eu te pergunto de novo? Calma aí, que eu te pergunto. Vou voltar, então, as perguntas. Calma aí, Tânia, que agora eu me perdi de novo aqui. A questão da escrita. Teve comentário, né, do mais alheio, sendo aquilo que a gente entende, né,
Tom Heimlich, do Freud, mas isso foi Sim. um comentário, um fundamento. Apagando a punção, né? Acho que você foi o que você falou. Sim. Mas Teve uma pensando frase? nisso, que eu fiquei, que vocês falaram, eu também, eu acho que sim, tem essa função de defesa que não pode ser apagada, né? Eu não tinha... Não, acho que foi por isso que me chamou a atenção, né? Sim, sim. O que você pensou, né, quando você escreveu isso? É. Tem outro trechinho aqui que você colocou que me chamou a atenção, né, que você colocou que o inconsciente é o melhor amigo, conhece o sujeito mais que ninguém. É uma frase que me intrigou, assim, como assim, conhece, né, o que você pensou? Falar um pouquinho disso? Acho que a gente vai dialogando, assim, é melhor do que... Sim, isso, vamos. Eu até não consegui identificar de onde eu tirei isso, mas eu tirei de algum lugar. Tá? Mas, por outro lado, eu acho que pensar que o inconsciente se constrói, né? E a gente está o tempo todo construindo, então acho que... Essa frase. Né? Então, acho que talvez tenha um pouco disso, assim, que é isso que é do sujeito mesmo. Porque se a gente pensa, né, pelo menos assim, foi o que eu pensei quando eu li a frase, né, o inconsciente é o melhor amigo, conhece... A impressão que dá é que é isso, né, que é aquela coisa, aquele jeito de pensar o inconsciente como algo pronto ali, né, Sim. que já está posto, né, que já tá, não. É mais nessa articulação mesmo da transferência. Vai se construindo. Que mais? De novo, você colocou desgastando. Vou ler o trecho, tá? O caminho de uma análise é passar pelos significantes recalcados até caminhar para a construção do fantasma, como modo de tratamento. Saber das representações inconscientes é admitir os significantes que o fantasma mostra, como gravei a pulsão de vida, e aí eu fiz um questionamentinho aqui de morte, né? Como gravei o desejo do grandioso. A pulsão. Sim. Saber amarrando e desgastando. E aí a minha questão foi, como assim desgastando? O que você... Porque eu acho que quando eu escrevi isso, a minha intenção é dizer exatamente dessa questão do gozo, né? O quanto você consegue, de alguma forma, desgastar e amenizar ou diminuir esse sofrimento. Desculpa, travou para mim aqui, eu não ouvi o que você falou. Tá. Não, é o quanto, de alguma forma, isso tem a ver com o gozo, né? Nesse sentido de você diminuir o sofrimento, essa relação direta que tem, né? Mas nesse sentido. E aí eu lembrei um pouco que você tinha me perguntado sobre o recalcar, que eu estou aqui com o texto escrito, estou tentando localizar. Recalcar não significa se recusar a tomar consciência de algo. Isso Tiller escreve, né? Que ele recalca a palavra. Eu achei... quis colocar isso aqui, porque para mim foi importante retomar isso, né? Não significa recusar a tomar consciência de algo. Ele recalca a palavra, o papel significante dela, no que se identifica a cadeia significante falada pelo sujeito, seu próprio significante. E isso, para mim, depois até fala do estilo, o estilo é outra coisa, né, que eu podia ter parado por aí, né, Oi, Ana Cláudia saiu, mas tudo bem. Eu não sei daí o que ela me perguntou disso, mas eu achei importante, para mim foi importante falar dessa questão do que é o recalcamento, né, dessa questão, porque às vezes fica meio confuso isso, né, quando fala do recalcar,
né? E eu achei interessante que até nesse livro ele até usa o exemplo, que agora eu não escrevi, então eu não tenho ele na mão, mas do que às vezes uma palavra não é uma palavra, é o que significa aquela palavra para o sujeito, naquela história, naquele momento histórico, então por isso é importante fazer toda essa retomada, né, dessa historicidade, né, dos significantes. Acho que é mais nesse sentido. Oi, você está sem som. Microfone, Ana. Eu caí e voltei. Eu escutei um pedacinho do que você falou. Está ótimo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Vou pegar um outro parágrafo, tá? O saber inconsciente diz respeito à sexualidade e o sintoma existe como substituto de uma satisfação recalcada, funcional, gozosa, porém algo do gozo que não se liga a uma representação, fica livre e não encontra significação. Aqui, né, eu vejo uma articulação do que eu pensei, tinha pontuado assim, eu não falei dessa parte, mas eu pensei sobre o fato de que o sintoma pede uma decifração, né, e a gente vai escutar em análise sobre o sintoma ser o substituto de uma satisfação recalcada, mas ao mesmo tempo, a gente vai levar em conta, eu acho que você faz uma articulação aqui, né, que a gente tem que levar em conta de que há algo do gozo que não se liga a uma representação, e assim sempre será, né, que Sim. o que remete ao sintoma enquanto estrutural, não como algo a ser decifrado. Não sei se foi isso que você pensou, mas foi isso que eu pensei na hora que eu li. Eu estou localizando no texto, para falar a verdade. Estou tentando achar aqui. Quando começa a frase? O saber inconsciente diz respeito à sexualidade. Mas eu acho que é importante ali, né, de pensar nisso, que o sintoma, ele não, o trabalho de análise, ele não visa dar uma significação para o sintoma, né, mas a gente poder sustentar que o sintoma é algo da estrutura também, né, do sujeito. Eu acho assim que a questão do sintoma é uma forma com que o analisante chega e é algo que a gente trabalha, mas não é algo que a gente se fixe, né? O trabalho todo ele acontece, mas a gente não está preocupado em tirar o sintoma, não é esse a direção de cura, né? Ele só está ali para nos servir. Né, o sintoma é estrutural, né? Sim. Não vai Sim. tirar. Sim. Tânia, eu fiz a maioria dos meus comentários já. Será que alguém está querendo aí, né, fazer uma pergunta, abrir uma questão? Fiquem à vontade. No chat ninguém mandou ainda. Só a Zeila agradecendo aí o trabalho de vocês duas. Se alguém quiser, fica à vontade, gente. Se alguém quiser tomar a palavra, fazer algum comentário, alguma pergunta. Posso pegar uma carona, então, aí antes de parar? Pode. É muito difícil esse negócio do sintoma também. Essas duas vertentes que você fala, né? Acho que é isso que vocês estão falando. Tem uma que tá ligada aos significantes, né? Que vai pela associação, percorrendo a história, né? E você falar, e aí você diz que tem uma parte que não é, né? Que é da vivência do corpo, você fala bastante disso, né? De uma experiência de satisfação, traumática. E aí, é isso que eu não sei muito bem o que faz, isso de que não dá para falar, né? E aí você usa, acho que a Tânia Pinto, né? Você disse isso. Que quer falar de cifrar, né? O que seria cifrar isso aqui? Então, eu até tinha feito um esqueminha assim, né? Que a cifra, deixa
Deixa eu ver se eu cato aqui nas minhas anotações. Eu posso até falar que achei interessante, né? Vocês estão falando, não é para decifrar, não é para decifrar, daí você diz que é para cifrar, né? O significante está aí no meio. É que, de alguma forma, ela faz... É que todo esse seminário que ela deu é sobre a clínica do real. E aí ela faz uma colocação de como é que a gente consegue acessar o real, né? Então, ela fala que a gente consegue acessar o real pelo sintoma, por Lalang e por traços de caráter. E quando ela diz daí de como acessar o real, ela fala que a gente consegue acessar o real de alguma forma por esse sentido linguageiro, que é escutando mesmo, né? Podendo escutar e marcar os significantes, ou que o analisante ele consiga saber deles, né? E que tem uma parte, né, que tem algo que marca, que até ela fala, onde a fumaça fogo, que isso diz respeito ao signo, que é isso que é vivido no corpo e que causa uma impressão nele, que tem um significado, tem um signo de gozo, de uma satisfação. Então, é nesse sentido que talvez fique para mim um pouco, pelo signo se chega à cifra, que é do real, né? Então, a que é cifra, uma... na verdade, é pensar na letra, né? Então, mas a cifra é isso que eu também, por isso que eu nem coloquei a letra aqui, porque eu não tinha capacidade de fazer uma discussão dessa, porque eu ainda não sei ainda, né? Porque uma das coisas que a cifra, sim, tem a ver com a letra, né? Que até ela tinha toda essa questão do traço, que é diferente da letra, que eu também não consegui dizer muito, daí eu falei, meu Deus, não vou tirar isso, porque senão eu vou me perder mais do que eu estou me perdendo agora. Né? Porque o que ela diz, né, na verdade, o que a gente discutiu nesse trabalho, é assim, que do traço não há história, né? Que ele se origina do objeto A, e que a letra, ela se origina do significante, que tem a ver com essa, que a gente consegue, de alguma forma, chegar, ou se aproximar, não é nem chegar, né? Se aproximar, talvez, dessa cifra. Mas que vai ter coisas que você não tem acesso, que vai sobrar mesmo, e que não tem como, que isso é da letra, né? Oi, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Oi, Oi, Tânia, tudo ótimo. bom? Tudo. Obrigada pela sua apresentação. Já tinha lido, mas escutar é sempre mais prazeroso, né? E com a entonação, né? Acho que isso tem muita importância. Eu queria, na verdade, vocês foram por esse caminho, e eu queria problematizar um pouco, colocar um pouco de fogo aí. Isso. Nessa questão. Pode ser bombeiro também. Porque eu escuto muito não, mas escuto, né, que, por exemplo, a pessoa não trabalha com real, né, porque não faz intervenções em ato, né, só trabalha com simbólico, porque só trabalha com a escuta, né, eu tenho prestado bastante atenção, né, nos textos do Lacan, até no Aturdito, isso está lá também, né, que não tem outro jeito, né, de acessar o real que não seja pela escuta, né, pela escuta, pela linguagem, né, e eu não sei, me parece que hoje em dia está difundida uma ideia, pelo menos em algumas escolas, de que trabalhar com real tem a ver com você fazer um ato, sem palavra, né, do lado do analista, né, então, sei lá, aumentar a sessão sem
né? Falou que está com problema de dinheiro, aumenta a sessão. É umas coisas assim, né? Que a gente acaba escutando. E eu, né, queria marcar que eu acho importante isso, né? Que o acesso do real não tem, né? Pelo menos na minha leitura e o que eu venho tentando, que é por essa questão linguageira, né? Sim. Não sei se você pensa assim, é isso que eu queria colocar, né? Porque a gente escuta tantas coisas e queria te perguntar como que você vê isso, né? Uhum. Eu sinto assim, quando você estava falando, eu estava pensando, né? Não só nessa questão, talvez, de que tem muita má interpretação da própria posição do Lacan, né? Quando fala dessas intervenções dele. Nisso eu fico pensando, estava pensando nas intervenções, né? Que aquilo que às vezes fica da própria Lalang, né? Que eu não sei muito falar ainda, mas do que às vezes a gente escuta e que pode fazer aquela interpretação, ou pode fazer o ato, na realidade não tem nada a ver com interpretação, que é do analisante, mas aquilo que até tem uma colinha aqui que diz, dessa coisa do Lalang, do com a linguagem, que é desse produto que engendra essa comunicação, que às vezes passa por essa sonoridade, e que talvez ali seja, né, o repetir o som, um bocejo, alguma coisa que possa ter efeito no analisante. Então, sim, pela linguagem, mas também tem isso que eu sinto, assim, desse... Sim, eu acho que é essa equivocação, né, que ele vai usando nos últimos seminários, todos, né, a partir, você pegar o 19, o 20, o 21, o 22, todos têm uma homofonia no título, né? Sim. Eu acho que isso não é à toa, né, que ele traz justamente para falar, mas isso é significante, né? Isso é uma equivocação, né, com som e dali, né, por exemplo, aquele exemplo dele, do Gestapo, né, mas todo ato, lá no seminário 15, ele vai dizer, né, todo ato tem uma ponta significante, Sim. né, é porque eu tenho a impressão, às vezes, que se faz uma leitura de que o analista faz um ato fora do significante, né, Sim. e mesmo que seja um ato, eu acho que não é fora, né, do significante. Por isso que eu perguntei, assim, essa coisa de acessar o real, né? E ele trabalha com o real, o outro não trabalha com o real. Não sei, porque o sujeito é feito dessas três dimensões, né? Assim, de alguma maneira. Eu ia falar, Má, vendo aqui, principalmente, né, nos últimos seminários, justamente isso que ele traz, de que é feito dos três. Sim, né? Isso, que ele encerra a vida dele trabalhando com isso, né, com a questão do nó. Então, não são desarticulados. Acho que eu caminho aí nessa direção que você está apontando aí. Acho que trabalhar ou real, ou simbólico, ou imaginário. Acho que o que está trabalhando com essa articulação, a gente pode ir produzindo um efeito para que o sofrimento se acomode de uma outra forma. Sim. Sim. Obrigada, Tânia. Obrigada a você, Maria. Um beijo. Beijo. Queria também falar. Oi, Jenny. Consegui ligar, cara. Isso. Sobre esse penteado. Eu estava assistindo o seu seminário com o Emerson aqui do lado. Ele dá uma licença.
Eu não estou escutando direito. Melhorou? Melhorou. Melhorou, tá. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte, você falou que estava meio constrangido. Piorou de novo. Piorou. Eu vou tirar o fone. Um minuto, acho que o fone tá. Melhorou? Melhorou. O que você estava discutindo com o Enzo? Quero saber a pergunta do Enzo. Eu estava assistindo o seminário com o Enzo está de férias. Aí ele queria assistir o seminário. Aí ele ficava assim, nossa, por que ela fica falando um monte de fantasma? Fantasma existe? Enfim. Aí eu falei, dá licença que eu preciso conversar com a Tânia. Primeiro, Tânia, você falou que estava constrangida, né? Porque você, enfim, por vários motivos lá que você listou. Eu acho que você é que menos deveria ser constrangida, porque desde quando a gente fundou a associação, você trabalha com a gente, você participa, você contribui, você sempre, né, tá junto com a gente. Então, eu acho que você, sim, é a nossa convidada mais do que especial. Nada de constrangimento. Porque isso, né? Desde quando a gente fundou a associação, você tá junto. Em vários dispositivos, fóruns, jornadas, enfim, né? Eu acho que você sim, né? É uma convidada muito especial. Obrigada. Né? Segundo, essa passagem que você fala, né, do signo, eu acho que é uma outra forma de se pensar o significante, porque o Lacan, ele fala assim, não sei se você foi lá no seminário 20, ler essa passagem, mas ele fala algo que ele nunca falou até então, que é o significante faz signo. E até então ele nunca falou isso. Ele falava que o significante não faz signo. Ele nunca falou que o significante faz signo. E aí você explicou, né, que eu muito agradecido, porque eu ficava pensando, puxa vida, o que ele quer dizer com isso agora, né, que o significante faz signo. Aí você fala, o significante faz signo de gozo. E aí, pô, enfim, aí faz bastante sentido. E aí você fala uma parte assim, o gozo, ele é cifrado, ele é uma cifra. Se é uma cifra, ele é um número. E é isso que o Lacan está dizendo também no Seminário 20. O que se inscreve do gozo, se inscreve como S1. O significante, S1, então, é o signo do gozo. Então, nesse sentido que eu te falar, muito obrigado, porque você esclareceu nessa passagem. Eu acho que é uma passagem bem importante para que você vem trazendo. E aí você falou algo que me deixou também curioso, que a letra está articulada com o significante. Sim, né? Porque se a gente for pensar em número, o número não pode fazer relação com o significante. Eu acho que é isso que ele coloca também, né? Que esse S1, ele não faz cadeia. Ele sempre está fora da cadeia, né? Ele sempre está fora da cadeia. E aí ele está fora da cadeia porque ele não é algo da ordem do significante, porque ele é da ordem da cifra, do número, né? Então, portanto, impossível de fazer cadeia com significantes, né? E aí, queria saber o que você pensou sobre isso, né? A letra, então, o que seria a letra? Porque a letra não é o número. Então, o número é uma coisa. O número é essa cifra de gozo que você falou, né? Sim. Que está lá, obviamente, no Seminário 20. Né? E que não faz cadeia porque não é dessa ordem. É da ordem do real. Né? Se é da ordem do real, não é da ordem do significante. Logo, é isso que vai sempre resistir à significação. Né? Então, isso que tem relação com o Allan, inclusive, né? Mas eu queria ouvir de você isso que você falou. Então, letra tem relação com significante. Como que você organiza, então, tudo isso, né? A cifra, a letra, o significante. Eu particularmente, a partir da sua fala, pensei a cifra de gozo,
atrelada a Lalang, porque Lalang é isso também, né? Lalang é gozo, né? É essa cifra de gozo que se inscreve a partir de Lalang. Mas e a letra? O que seria? Obrigado, Tânia. Obrigada pela questão, vamos lá. Eu nem pus isso no meu texto porque eu não sabia explicar, mas tudo bem, a gente tenta aqui. Eu não estava no texto, né? Você respondeu, foi isso, não foi? Então, não, você não precisa... É que eu ouvi você falando, né? Respondendo Então. alguém. Tá. Enfim. Sim. Mas, bom, fica à vontade, Tânia. Vou dizer o que eu, de alguma forma, tinha pensado em relação à letra. Coloquei aqui, letra como marca do apelo do sujeito ao gozo que o sintoma realiza, né? Letra como escrito do gozo, suporte material do discurso significante, né? Resto da cadeia significante, daí eu estou só pontuando algumas coisas que eu tinha pensado, mas eu não consegui ainda falar disso, né? Aí, início e destino do sujeito, desse conjunto de significações, né? Aquilo que fura o corpo lhe assegura a sua erogeneidade. Bom, legal. Então, a letra, então, com essa erogeneidade, então. Uhum. Bom, então, beleza. Não sei se seria isso, né? Então, a letra seria isso que faz dobradilha, isso que está no limite entre isso que faz cifra e isso que pode fazer, que é da ordem do significante. A letra seria esse limite, então? Esse gozo e saber? Bom, não sei. Então, a partir disso que você falou, me ocorreu sim. isso, né? Eu não consigo falar muito disso, para falar a verdade. Tá bom. Beleza. Eu passo. Alguém sabe? Consegue dizer isso com mais propriedade? Porque... Eu não sei dizer isso que o Dinei está perguntando. Na verdade, eu me perdi aqui procurando uma outra coisa. Mas no 21, por exemplo, ele não vai fazer toda essa discussão, Ednei, que a gente estudou juntos, sobre a linguagem cifrar o gozo. Uhum. Sim, é isso que eu estava colocando inicialmente, né? Porque o Lacan no 20, ele fala assim, o inconsciente é estruturado como linguagem. Então, se o inconsciente está estruturado como linguagem, ele já é gozo. Ele já é gozo porque ele não é origem, ele não está na origem. Mas há algo que deve ser cifrado. Então, o inconsciente, ele se estrutura como linguagem porque ele cifra, né? Ele cifra, mas não cifra, né? Porque se é da ordem do número, ele não pode fazer relação com isso que é da ordem da linguagem. Ele está apartado, como se fosse um par ordenado. S1 fora, sempre. Uhum. Então, sim, o inconsciente estruturado como linguagem, porque o inconsciente se estrutura como linguagem para poder se defender dos efeitos de S1, né? Isso que o Lacan coloca, se defender dos efeitos de gozo. Por isso que existe o inconsciente estruturado como linguagem, para se defender dos efeitos. Então, aí também tem a passagem do saber inconsciente, né? O saber inconsciente que se estrutura como linguagem para se defender dos efeitos de S1, que é essa cifra, né, que a Tânia trouxe, que faz signo de gozo, que nunca vai ser incorporado, né, que nunca vai fazer parte de S2, porque ela tem essa estrutura de par ordenado, sempre está fora.
Mas sim, eu acho que tem a ver com essa questão. É que a minha questão é sobre a letra, então, né? Eu não tinha pensado na letra, né? Quando a Tânia falou, até ela ter citado a letra quando ela estava respondendo a alguém. Entendi. Vamos pôr mais aqui, falou. Mas para mim tá ótimo, Tânia. Para mim já me deu um caminho para se pensar isso, né? Então, se a letra não estaria aí nesse ponto de articulação, né? Entre cifra e significante, já para mim está suficiente. Obrigado. Então tá. Eu acho que faz. Eu estava lembrando aqui do texto da direção do tratamento, e um dos pontos que ele dá um título, né? O último ponto desse texto é tomar o desejo à letra, né? Então, acho que sim, acho que tem a ver com essa. Eu achei bacana isso que você falou da dobradiça. Porque, assim, eu não acho que está tão distante, tão cindido a letra do número. Né? Então, talvez seja um ponto mesmo de articulação. E agora você falando, Fer, inclusive a álgebra, né? A álgebra é uma mistura de letra com um número. Isso. Né? E pensando né? lá no 19 também sobre o A do 1, né? Eu acho que para mim também traz, que não tem tanta, eu acho que se articula. Né? Acho que é... E aí, assim, eu fiz uma anotação aqui também, aí que eu queria agradecer a Tânia, super compartilho disso que o Ednei falou, né, que você efetivamente nos representa, né, e achei muito bacana, porque inclusive na sua fala você traz, né, dos momentos de desenvolvimento, né, e de trabalho conosco, né, então, de fato, acho que para nós é uma satisfação enorme, né, ter você aqui ao longo desses 10 anos, né, não foi uma participação pontual, né? Então, obrigada, né, em princípio, e dentro disso, né, que a gente está dizendo, eu tinha escrito uma frase que eu achei bem bacana, que você coloca sobre a questão do fantasma, estabelecendo uma, não sei se foi exatamente isso que você falou, tá, mas eu anotei dessa forma, anotei rápido, mas que eu achei bem bacana, uma regra da proporção entre o sujeito e o objeto A, né? Então, acho que é isso, né? Talvez essa, e aí pensando, né, que o Ednei falou da dobradiça, achei bacana essa pontuação, isso inclusive, né, aquele comentário que eu fiz sobre a função desaparecer, né? Sim. Para mim ficou meio que uma incógnita nesse sentido, até considerando isso, né, de que existe uma regra de proporção aí, né, entre o sujeito e o objeto A. Então, né, não sei se isso desapareceria, né. Não, pensando melhor, eu acho que talvez tenham tido, de alguma forma, tenha entendido errado, não tenha entendido direito esse desaparecer, porque realmente não dá, né? Não dá para dizer que desaparece. Mas eu acho que dá para pensar com o que a Caô comentou, né? De que vão se desgastando, vão desaparecendo esses ideais, né? Essas fixações. Né? Isso sim. Sim. Com certeza. Mas eu achei bem, bem bacana isso, e bem importante isso, né? Você destaca dessa regra de proporção. Sim.
Tânia, você poderia repetir essa passagem que você falou da punção, que ela acaba, né? Alguma coisa assim. Desaparece. Desaparece, isso. Porque a punção é o corte, né? Sujeito, corte de A, né? E se desaparecer o corte, fica estranho mesmo, né? Não é? Acho que a definição de função que mais faz sentido para mim é pensar todas as relações possíveis, menos a de identidade. Então, marca justamente isso que você falou, que é o corte, né? A não identidade. Mas vai lá, Isso vai na sua... parece cola, né? Por isso acha lá, Tânia, a citação. Então, estou tentando achar aqui. Então, calma aí que eu acho que eu tenho marcado aqui também. Vou tentar te ajudar a achar. Isso. Aqui, ó. Posso ler, então? Pode, por favor. Na construção do fantasma, o sujeito vai apagando a punção. Essa dupla relação, maior, menor, incluído, excluído, de implicação com o objeto A. Operações lógicas de interseção que definem o objeto A e de reunião, ligação do sujeito ao grande outro. Esse é o parágrafo. Eu fiquei pensando, Tânia, porque no seminário 20, eu tô no seminário 20 porque a gente está no cartel, tá? A gente acabou de acabar. E ele, enfim, e você trouxe muitos elementos de lá, né? Então, tá fresco aqui. Isso. Porque o Lacan, ele faz uma leitura também do fantasma, ele propõe uma outra coisa, não sei se uma outra coisa, enfim, ele propõe uma novidade, um acréscimo, né? Que ele fala dessa intercambiabilidade. Então, por exemplo, se você pega o Novo Romeu, que ele está também trabalhando lá, e corta e abre dois anéis e junta, faz assim, né? Então tá tudo ali, real, simbólico, imaginário. Aí você solta uma, solta a outra, fica 4 pontas, duas pontas soltas, certo? Tá assim, né? 2 pontas soltas. Aí você faz assim, ó. O anel do simbólico você junta com o real e vice-versa. Aí o Lacan fala assim, você sacrifica um registro, entre aspas, mas está lá, porque foi derivado de 3. E nesse sacrificar um registro, porque você acaba ficando com 2 argolas apenas. E essas 2 argolas o 8 interior, faz um 8 interior, e quando você tem um 8 interior, você tem, consequentemente, uma rodinha simples, que para o Lacan a rodinha simples é o A, e o 8 interior, o sujeito. Quando você desdobra ele de novo, você força, então aquele que era a rodinha simples, você transforma ele no 8 interior, aquele que era o 8 interior, ele vira uma rodinha simples. Então é uma intercambiabilidade, sujeito-objeto, é isso que ele está dizendo lá, né? Então isso seria o nó do fantasma. E aí você está falando que a análise seria acabar com isso que se separa, né? Que está entre sujeito e objeto. Punção, símbolo da punção. E é isso que ele propõe lá no seminário 21, que está na sequência do 20, onde ele fala que o sujeito é o objeto. Ou seja, não tem corte de sujeito com o objeto. O sujeito é o objeto. E o Aurélio fala isso também, né? Insiste nisso. O sujeito é o objeto. E está no 21. E aí o Lacan lá no 21 fala assim, que você só vai conseguir fundar esse lugar onde o sujeito é o objeto a partir da escritura do nó. E é isso que o Lacan se mata de fazer ao longo do 21. As inúmeras tentativas de escrever o nó.
escreveu o nó para o Lacan é planificar ele. Então, tirar ele de uma dimensão 3D, 3 dimensões, e planificar ele na superfície. Porque quando você faz isso, você cria o ponto buraco lá, o meio, o núcleo da cadeia borromeana, né? Antes disso, não tem. Se você tem um nó em 3 dimensões, com altura, largura e profundidade, você não tem o ponto buraco. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, de fazer uma equivalência sujeito e objeto para você poder operar com essas dimensões do gozo, porque é isso que o Lacan está falando nessa passagem do seminário 20 para o 21. Eu acho que faz muito sentido. Eu pensei nisso agora, é porque a Marina falou do 21 e Preciso me essa apropriar, não só escrever, então. Oi? Preciso me apropriar disso. Mas não, eu acho que não. Eu acho que você tem que trazer mesmo, para a gente poder conversar e ir contribuindo, né? Eu acho que é isso aí. Bem Que bom que você trouxe, eu acho que bom que você trouxe, porque olha o tanto de trabalho que a gente está tendo aqui, né? Então, eu lembrei, isso que você falou da equivalência, né, do sujeito com o objeto A, o Aurélio fala bastante disso, eu lembro, teve até numa jornada, que eu não lembro agora se foi na jornada do fantasma, que eu até brinquei com ele, falei, puta, ele tinha feito esse comentário no dia que antecedeu a minha apresentação, falei, nossa, eu quase que inventei uma dor de barriga e não vim mais aqui, porque eu fiz uma trabalheira para falar, né, da questão do objeto A, do sujeito, parará, e aí ele, né, acabou. E acho que talvez seja uma direção possível mesmo de ir pensando essa questão. Sim. Né, dessa... Não é similaridade, como é que é a palavra que você falou? Equivalência. Equivalência. Eu lembro de ter lido já, não sei se era no... Eu vou procurar e vou achar, mas eu lembro de ter lido que a travessia do fantasma tinha isso, né, de uma destituição subjetiva e de que o sujeito se tornasse né, Ai, gente, mas dentro da moldura do fantasma, Ana. Então, acho que é outra leitura possível e articulável com isso que está se falando. Mas isso que você falou tem que, sim, mas a travessia dentro da moldura, não por fora da moldura ou não fazendo ela cair, né? Sim, atravessando, né, na travessia. Eu estou tentando achar aqui, se eu achar, mas senão eu mando no grupo para vocês depois. Sim, mas isso é mais depois, então, isso que ele vai falando é mais para os últimos seminários, porque eu lembro lá no duato analítico, não tem até no tetraedro a disjunção, né, entre sujeito e A, não é? E o final é estar causado pelo... Então, 5 anos depois, seminário 20, 21, 22, né? Aí o 23, ele vai fazer outras coisas, mas é 20, 21, 22, daí, né? Uhum. Legal, gente. Então, eu estou escutando você falar bastante, né, desse desconforto e dessa dificuldade, e eu acho que a psicanálise, ela tem muito disso, né, a gente fala do que a gente não sabe para a gente poder aprender isso de alguma maneira, né, e é falar assim mesmo, né, também não é fácil para mim aqui, já é um tema complexo, já é um texto complexo, também foi muito difícil, eu nem sei se as articulações que eu fiz, né, são produtivas, enfim, a gente vai falando para poder surgir essas questõezinhas que a gente... Então, é assim mesmo, né? Esse desconforto, acho que é natural, mas a gente está entre pares para a gente poder trazer essas questões mesmo, né, que são desconfortáveis. Sim, eu falo, é muito difícil desconstruir essa coisa meio narcísica,
de você não querer falar o melhor possível, de querer poder lidar, não querer mostrar as faltas, as falhas, né? E sim, é sempre um exercício e a gente aprende demais da conta em estar aqui, né? Eu falo, e por isso, mais do que nunca, agradeço a todas as contribuições, porque acho que é isso que faz a gente continuar trabalhando, né? Muito legal. Exato, é muito bacana isso, né? E é só passando por essa experiência de poder falar o que não se sabe, que a gente percebe o tanto que isso entra, né, de uma maneira muito, muito importante. Sim. Sim. Agradeço muitíssimo a colaboração e a presença de todos e fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Tânia, obrigada por esse espaço de poder trabalhar com você, obrigada pelo carinho de sempre, obrigada pelo trabalho, obrigada a todos os colegas. Obrigada, isso, então, Tânia. gente. Obrigada, Obrigado, Tânia. Só para avisar, o próximo fórum, então, vai ser dia 29 de agosto, com a Marta Dalla Torre, para falar sobre a repetição. Tá bom? Tânia, muito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite.